Regularidade, resiliência, solidez, consistência são alguns adjetivos de um Fluminense que está nas quartas de final da Copa do Brasil. De um Fluminense que é cada vez mais copeiro. E por que eu estou falando isso? Porque essa questão de que fulano é copeiro, que esse time é copeiro, às vezes é uma coisa, é um clichê ali, é um rótulo que certo clube, certo jogador, certo treinador tem, como o próprio Renato Gaúcho. Mas o Fluminense vem adquirindo uma casca, uma experiência nessas últimas temporadas, participando, chegando a fases avançadas de competições importantes, não só por ter vencido a Libertadores, mas temos um outro grande exemplo agora, que é a Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense me parece cada vez mais saber jogar esse tipo de competição. E isso faz muita diferença nesses momentos. Além de ter uma camisa pesadíssima, além de ter uma história gigantesca, o Fluminense me parece ter cada vez mais sabedoria e entendimento do que é necessário fazer nesse tipo de jogo. É claro que a gente está falando isso porque o time conseguiu a classificação. Evidente, porque o futebol é muito sobre resultado. A grandeza de um clube se dá através da sua torcida e dos títulos. E no fim das contas, depois de um confronto como esse, diante de um grande clube como é o Internacional, num jogo desse tamanho, mata-mata, Copa do Brasil, fica talvez em segundo plano, mas não significa que não seja importante a forma como você chegou até lá, e é necessário sim valorizar essa classificação, por mais que o jogo não tenha sido bom. E de fato, não foi bom. E a gente vai debater, a gente vai falar sobre isso, mas de antemão, para começar, sem qualquer tipo de dúvida, porque ontem vi alguns canais, alguns não, vi duas opiniões de jornalistas, influenciadores do Internacional, dizendo com uma certeza absoluta de que o Inter foi muito melhor do que o Fluminense e merecia ter vencido o jogo e ter se classificado. O que eu discordo completamente numa análise de 180 minutos. O jogo, o confronto Fluminense e Internacional não foi só ontem no Maracanã. Foi no Beira-Rio e foi no Maracanã. Eu vi muita gente, inclusive depois do jogo, torcedores do Fluminense dizendo: time medíocre, time fraco, não merecia ter se classificado, se classificou graças ao Inter. Vi o Alan Patrick falando que a classificação do Fluminense foi muito mais demérito do Internacional do que mérito do Fluminense. Mas espera aí, com base em que eles estão falando isso? O Fluminense no Beira-Rio foi um time extremamente competente. Se defendeu bem diante do Internacional, que fez o gol, mas teve pouquíssimas chances claras de fato de marcar. E nos contra-ataques foi mortal, dominou o meio de campo do Inter. Criou oportunidades, criou chances. Poderia ter feito mais gols. Poderia ter ampliado aquele placar. O 2-1 ficou barato para o Internacional no Beira-Rio. Ficou barato. O jogo de ontem, é verdade, foi um jogo tecnicamente muito fraco. E aí a gente vai falar sobre isso também. Tá? É, obviamente, necessário comemorar essa classificação, comemorar essa vitória. O Fluminense avança de fase, conquistou ali quase 5 milhões de reais. Mas a gente pode ponderar, a gente pode e deve. Eu estou aqui para isso, por sinal. Foi um jogo fraco, mas não só do Fluminense, das duas equipes. O primeiro tempo, o jogo começou até interessante, intenso, as duas equipes brigando. Teve uma finalização ali do Inter, o Fluminense tentando chegar. Assim, foram os 10 minutos iniciais bons. Agora, depois o que se viu foi um negócio assim, da angústia. Foi um negócio tenebroso. Diria, sem sombra de dúvida, uma vergonha para dois times desse nível, nessa fase da competição, apresentar o futebol que eles apresentaram no primeiro tempo. E é necessário ter consciência sobre isso.
Então vamos lá. O Internacional o quê? Mereceu ganhar o primeiro tempo? Ninguém mereceu naquilo ali. 0-0 mais do que justo. E aí volta para o segundo tempo com o Inter dando sequência ao show de bizarrices do primeiro tempo. Com o Ronaldo entregando uma bola pro ataque do Fluminense e ir lá fazer o gol com o Canóbio. O Fluminense abre o placar. Demérito do Inter? Também, mas mérito do Fluminense. Sabe por que é mérito do Fluminense? Porque eu falo, nesse tipo de jogo, você tem que estar atento o tempo todo, você tem que estar concentrado, você tem que estar ligado, você tem que estar querendo roubar a bola do adversário. Se o Fluminense estivesse ali dormindo, se o Everaldo tá ali meio que fazendo aquela pressão vagabunda, sabe, só para dizer que tá ali, não teria pressionado o Ronaldo. Não teria dividido a bola e ela não teria sobrado pro Canóbio. Então isso é mérito de um time que estava ligado para roubar a bola e fazer o gol. Ora, como não é? Mérito do Canóbio, que finalizou bem. Se o Ronaldo entregou, fez merda, o problema é deles. Ninguém tem nada com isso. O Fluminense também teve mérito no gol. Quando você se aproveita da falha do adversário, você tem mérito em fazer isso. Significa que você está na partida. A não ser que os caras pegam a bola, sai andando para dentro do gol, chuta a bola para dentro do gol. Aí, beleza, você não tem mérito nenhum. E tudo bem, o segundo tempo não é que melhorou muito. O jogo continuou fraco tecnicamente, continuou ruim. Um belo exemplo do que foi a atuação do Internacional, que foi uma atuação pífia também. Pífia. Vou lá e aqui, atuação fraca. E se a gente fosse torcedor do Internacional, eu estaria revoltado. Com o Inter. Assim, uma bateção de cabeça na zaga. De novo, o problema é deles, mas um bom exemplo disso é o Alan Patrick. Foi o pior jogo que eu já vi na vida do Alan Patrick. Na vida. Ótimo, que bom para o Fluminense. O que para mim foi um fator que realmente fez muita diferença de um jogo para o outro. Como a nossa preocupação é Fluminense, o que para mim impactou mais para o Fluminense? O meio de campo ontem não jogou. O Inter não deu os espaços que deu no Beira-Rio, porque lá no Beira-Rio ali foi uma avenida o meio de campo do Inter. O Martinelli desfilou ali à vontade, fez o que quis. O Fluminense fazia transições com extrema facilidade, levou vantagem em quase todas as jogadas. O Fluminense dominou o meio de campo do Internacional lá. Aqui não. Aqui o Inter, não é que o Inter estava jogando bem, mas ele conseguiu fechar mais o meio, estava dificultando. E os nossos jogadores estavam errando demais. Martinelli fez uma partida muito abaixo tecnicamente, todos na verdade. Nonato sem comentários, situação fraquíssima. Saiu no intervalo com justiça. Martinelli e Hércules não foram bem. Foram bem abaixo daquilo que eles podem render. O Canóbio, como sempre, se entregando, se dedicando pra caramba. Mas no primeiro tempo, na fase ofensiva do jogo, errou 3, 4 passes que comprometem. Porque ele limpa bem a jogada e na hora de dar o passe, na hora de acertar, erra, entrega a bola para o adversário. Aí fica muito difícil. O Serna começou o jogo bem, mas depois foi se apagando também. E aí ficava o Everaldo lá na frente, brigando, lutando, mas a bola não chegava para ele. Não chegou uma bola em condições realmente de finalizar, de fazer o gol. Então como que você vai jogar assim? Vai ficar muito difícil. E esse panorama não mudou muito assim no segundo tempo. O Fluminense não conseguiu envolver o Internacional, não conseguiu se impor, mas estava um jogo ali até os 30 minutos, era só um jogo ruim, mas assim, era um jogo, entre aspas, era um jogo tranquilo. Era um jogo de boa, até que sai o empate do Inter, num pênalti, que o Fábio infelizmente se precipitou na primeira cobrança, se adiantou. Agora tem um negócio também, né? Quase nunca manda voltar esse tipo de lance, mas contra o Fluminense parece que o VAR está sempre atento. Contra o Fluminense o VAR funciona, meu irmão, é incrível. É incrível como está sempre ali pronto para agir. Contra, a favor, some, desaparece. Mas aplicar a regra. A regra foi aplicada, não tem muito o que falar sobre isso. O Inter empata o jogo e ainda assim a situação estava meio controlada. Com 30 minutos, aí eu vou entrar no ponto que para mim, e aí é onde eu aprofundo a minha análise, em que não tem que esperar uma derrota para fazer crítica, nem vitória para elogiar. Há decisões erradas em vitórias e classificações e há decisões certas quando você perde também. As coisas às vezes simplesmente não acontecem como você espera. E ontem eu acho que o Renato mexe errado no time, mexe mal. Ele coloca o Lima no jogo, quando ele começa a mexer nos volantes no lugar do Nonato, e para mim era para entrar o Bernal e liberar mais o Martinelli e o Hércules. O Lima entrou mais do mesmo, mais do que ele já vem fazendo na temporada, que é praticamente nada. E depois a pior mexida para mim
do Renato, e é aí que eu acho que o jogo muda, e não é que o Inter começa a jogar pra cacete. O Fluminense chamou o Internacional pro seu campo. É super natural e compreensível, claro, que um time do tamanho do Inter, sendo eliminado e precisando de um gol para levar para os pênaltis, os caras vão pressionar. Isso é óbvio, é natural do jogo. Né? Do outro lado tem um clube grande, tem um clube gigante. Aí você pode tentar dificultar mais isso, ou dependendo da sua decisão, você pode facilitar. E acho que ontem o Renato facilitou. A primeira decisão que ele tem, e não acho errada, é colocar o Thiago Santos na zaga, meter 3 zagueiros e elevar a estatura do time. Porque eles colocam um garoto lá, com o Ener Valencia, aumentou a estatura, já era previsível. Então o Renato coloca mais alguém na área para tentar não levar gol de cabeça. Ok. Mas aí ele tira o Serna e coloca o Keno. Tá errado? Não acho que tá errado. Porque o Serna estava cansado. O Keno entrou mal demais de novo, mas beleza. O problema não foi esse. A questão é que... Não foi isso. A questão é que o Renato mantém o Canóbio cansado, o Everaldo dá morto, coloca o Keno que não acrescenta em nada e tira mais um homem do meio de campo. Ele deixa o time com 2 volantes, sendo que um deles é o Lima, que é um meia que não é muito bem volante. E aí o Fluminense abre um clarão no meio de campo e dá muito espaço para o Inter chegar com facilidade próximo à área. E daí gera esse volume do Inter que não existiu no jogo em momento nenhum. Existiu a partir do momento em que o Renato despovoou o meio de campo e chamou o Inter para cima. Se ele coloca o Keno, mas tira o Canóbio, que estava cansado já, e coloca o Ganso para preencher mais o meio ali, para pelo menos ter mais gente correndo ali no meio, faria mais sentido. É a mistura que eu faria, e acho que talvez, não é que o Inter não fosse pressionar, o Inter ia pressionar de qualquer jeito. Mas o Fluminense ficou sem contra-ataque, não tinha ideia nenhuma de contra-ataque. O Keno foi inútil nesse sentido também e não estava conseguindo se defender tão bem. O Guga, aliás, Guga e Freitas, o Guga principalmente se desdobrou, fez mais uma vez uma grande partida, coberturas perfeitas, chegando junto, travando de um lado e de outro. Mais uma vez o Guga teve uma grande atuação. E o Freitas também, tudo bem, começou a dar bico para tudo quanto é lado depois e tal, mas foi um jogador que teve que se desdobrar também para conter os ataques do Inter, para afastar várias bolas. Foi um jogador importante ali também, na minha opinião, nesse jogo. Então, o que acontece? O Bernal e o Lima afundaram, o Fluminense foi cada vez mais para dentro da sua área, abriu aquela clarão no meio de campo, o Inter começou a ter volume pra caramba. E aí o Fluminense nem contra-atacava, nem se defendia, ou seja, não fazia nenhuma coisa e nem outra. Para mim aí foi uma decisão errada do Renato. Ele mesmo admite que decide correr risco, porque entendeu que, enfim, era melhor resultado. Eu acho que dá para fazer isso faltando 5, 7, 8 minutos para acabar o jogo. Com 30 minutos o Fluminense já abriu mão do jogo. Aí eu acho demais. O risco é muito grande. O Renato correu e deu certo. E que bom, faz parte também. Mas acho que na hora de mexer nessas mudanças, para mim, ele errou. E se o Internacional não tivesse nessa draga que tá, talvez o resultado tivesse sido diferente. Mas, enfim, dane-se, não foi. O Fluminense se classificou, mas acho importante pontuar. Pontuar que essa vaga ela veio, mas a atuação não foi um grande jogo, não foi uma grande atuação, e o Fluminense pode jogar e deve jogar, mas é importante também, mais do que jogar bem, ou tão importante quanto jogar bem, é ter inteligência para vencer o jogo. E eu vou falar mais sobre isso, mas antes eu vou trazer a palavra do Renato, que ele fala sobre a análise dele da partida e falou também sobre reforços, uma declaração importante do Renato sobre reforços. Vamos ouvir o que ele disse. O que eu posso falar é que tecnicamente não foi um grande jogo, né? Muitos passes errados de ambas as equipes, mas eu tenho que destacar a entrega do meu time. Isso prevaleceu durante o tempo todo. Nós conversamos ontem no vídeo, hoje na pré-eleição. Essa atitude que eles tiveram foi bonita de ver, porque eu sempre falo para eles que tem dias que tecnicamente o jogador não vai estar bem, mas não pode deixar de ter a entrega. E eles lutaram o tempo todo, tivemos pouquíssimas oportunidades da mesma forma que eles, mas nós tínhamos o regulamento debaixo do braço. E eu usei o regulamento debaixo do braço somente na parte final do jogo. O nosso objetivo era conseguirmos a classificação. A gente conseguiu, com sofrimento, com entrega.
disputamos 6 pontos, ganhamos 4. Estamos na próxima fase. O Guga é um cara que eu admiro por tudo, como jogador, como pessoa. Ele é um dos líderes também do grupo, faz colocações importantes, bonitas, sempre pro grupo. E sempre que eu preciso dele, ele dá conta do recado, seja na lateral direita, seja na lateral esquerda, improvisado, nesses 3 últimos jogos praticamente. Ele foi muito bem. Então eu gosto de jogadores que atuam em mais de uma posição. E ele tem atuado do lado esquerdo e tem ido muito bem, tem nos ajudado bastante. É importante esse tipo de jogador pro técnico. Quanto mais opções o treinador tiver, melhor. Mas eu, em momento algum, sinceramente, em momento algum me aborreci. Muita gente falou que estava aborrecido. Não, de maneira alguma. Eu converso diariamente com o presidente, troco ideias com ele. Entendo o lado financeiro do clube. Entendo que muitas vezes você consegue o dinheiro, mas não tem um jogador. Eu falei para ele que a gente não pode errar nas contratações agora, justamente por isso. E temos prazo até dia 2 ainda de setembro, se por acaso acontecer alguma coisa e estiver que no mercado, procurar algum jogador de uma outra posição. Mas eu acho que, principalmente pelo que esse grupo fez no Mundial, entendeu? Eu acho que todo mundo ficou satisfeito com o grupo. É lógico que quanto mais, como falei, opções eu tiver, melhor. Mas eu sempre confiei em todos os jogadores. Você falou do Manuel, que era o quinto, o sexto, mas o Manuel sempre esteve no bolo do jogador, sempre concentrou, sempre treinou, é um grande profissional também. Tanto é que eu sempre falo para eles, treinem forte para jogarem forte. Todos eles. Porque daqui a pouco vai aparecer oportunidade. Se o jogador acha que não está no esquema do treinador, não está jogando, e daqui a pouco aparece oportunidade, se ele não der conta, bom, aí está todo mundo vendo. E todos os jogadores que têm entrado, o próprio Guga improvisado na lateral, eles têm dado conta do recado. Esse grupo, sempre falei para vocês, ele é muito bom, apesar que muita gente acha que a gente precisa de reforços. Óbvio que quanto mais reforços, melhor, mas em momento algum me aborreci, bem pelo contrário. Sempre procurei dar força para todos eles. E eles, a única coisa que eu cobro deles é a resposta dentro do campo. Essa entrega que eles tiveram hoje, tiveram contra o Internacional lá, tiveram contra o Grêmio. A entrega, a concentração que nós não tivemos nos 3, 4 jogos que nós perdemos, entendeu? Não foi a mesma concentração do Mundial. Então eu falo para eles, no momento que entrar e não tiver focado no trabalho, a conta vai chegar. E a conta chegou naqueles 4 jogos que nós perdemos seguidos. E mesmo assim, nós jogamos bem. Tirando o primeiro tempo do Cruzeiro, tirando o jogo contra o São Paulo, no restante nós jogamos bem. Só que nós não ficamos focados no trabalho durante os 90 minutos. Falhamos e tomamos os gols. Bom, aí só se o meu nome fosse Mário Bittencourt. Não é. O nome é Renato Portaluppi. Bom, daí o Renato fala que não se incomodou, que, enfim, não se incomodou com a ausência de reforços que estão demorando a chegar. Obviamente, né, valorizando o grupo que ele tem em mãos também. Era esperado, claro, que ele valorizasse o time. Não vai só falar mal, que não chegou jogador, que ninguém presta. Mas é claro que o Renato, é evidente que o Renato ele não reclamou, mas não se aborreceu, mas queria, obviamente, ter mais opções. E ele vem falando isso muito antes da Copa do Mundo, inclusive sobre a necessidade de reforços. Bom, então só para finalizar, é muito importante ter esse entendimento do que é o jogo, de saber vencer esse jogo. O Fluminense começou a fazer falta, começou a picotar o jogo, que é como os outros fazem também. Isso é casca, isso é amadurecimento, isso é evolução, é saber entender o momento do jogo, é entender a partida, o que está acontecendo. Então tem muitos méritos também, tem coisas boas, né? O jogo em si não foi bom, a atuação em si, muitos jogadores estiveram abaixo, mas a classificação do Fluminense é bom que se destaque sempre acima de qualquer coisa. Para essas quartas de final da Copa do Brasil, é sim muito justa e por méritos também. O Internacional não teve competência. O Fluminense foi competente, foi mais competente que o Internacional e por isso está nas quartas de final. Isso é futebol, isso é mérito, isso é merecimento. Beleza, pessoal? É isso. Deixe aí seu like, se inscreva no canal. A gente volta com mais notícias e informações, como sempre, ao longo do dia aqui no canal do Lessa. Agora é aguardar o sorteio terça-feira que vem para a gente saber quem será o adversário do Fluminense nessas quartas de final.